Olá, tudo bem? É a professora Vanessa Lemos. Espero que você tenha assistido à primeira parte do exame físico do tórax, o cardíaco, e agora vamos falar os principais aspectos para orientar os seus estudos sobre os sopros. Vamos lá? Obrigada e boa sorte. Os sopros, agora, a gente precisa ter bastante calma para raciocinar. Eu vou explicar alguns. Nós vamos nos concentrar nos sopros mitral e aórtico, que são os mais prevalentes, mas é óbvio que existem sopros na tricúspide e na pulmonar. É só você raciocinar da mesma maneira que está raciocinando para os sopros mitral e tricúspide. Ok? Sopro. Então, o que é sopro? A vibração é um conjunto de vibrações que ocorre na maior parte da duração do que as bolhas. Então, origina no próprio coração ou em um dos vasos. Por que eles ocorrem? Qual que é o mecanismo? Ou porque o sangue passa através de uma obstrução, no caso, por exemplo, das estenoses. O sangue flui de maneira irregular da válvula ou do vaso. Aumento de fluxo de sangue através de estruturas normais, ou seja, ele reverbera ali na parede. O fluxo de sangue dentro de uma câmara dilatada. Um fluxo de regurgita através de uma válvula incompetente. Então, a válvula devia estar fechada durante a diástole e ela permanece aberta. Então, ela vai refluir ou do ventrículo em direção ao átrio ou do vaso em direção ao ventrículo. E como que a gente analisa o sopro? Qual que é a relação da situação do ciclo cardíaco? Então, o sopro pode ser sistólico e o sopro pode ser diastólico. Se ele for sistólico, ele pode ser de ejeção ou de regurgitação, os principais. E pode ser também por causa da passagem de sangue entre uma câmara e outra. Por exemplo, mistura de sangue, que a gente chama de shunt, direita e esquerda, quando ocorre a comunicação entre um ventrículo e outro. Ele pode ser diastólico, ou de enchimento, ou porque reflui sangue. E pode ser contínuo, ou seja, ocorre tanto na sístole quanto na diástole. Muito tranquilo de ser ouvido é na cardiopatia congênita, chamada persistência do canal arterial. A localização dele, nós vamos ver adiante. Qual que é o timbre? Suave, rude, aspirativo, enruflar. Então, cada sopro mais característico vai ter um nome. Eu vou falar daqui a pouco. Então, por exemplo, o sopro da estenose da mitral é de baixa frequência, parece o bater da asa de uma ave, chama ruflar. O da insuficiência aórtica, ele é de alta frequência, então parece estar aspirando um fluido, por isso que ele chama aspirativo. Ai, Vanessa, eu não entendo essas coisas. A gente precisa educar o ouvido para a gente entender os ruídos. Então, a gente precisa ouvir várias vezes. Para entender sopro, para entender bulha, primeira coisa que a gente tem que fazer, de novo, o ciclo cardíaco. Depois, vocês, ao escutarem o precórdio diariamente, até memorizar, se você não souber o normal, você não vai saber o patológico. Se você quiser, da primeira vez, ir lá e escutar um ruído patológico, não vai dar certo. Então, primeiro você tem que treinar várias vezes no precórdio normal, num paciente, numa pessoa magra, numa pessoa obesa, tem mama maior, tem mama menor. E depois você vai treinando em cada paciente que você for escutar. Você vai ter dificuldade? Diversas, mas você vai estar praticando. Esse sopro irradia, qual a intensidade desse sopro? Existem manobras que a gente pode fazer para diferenciar um sopro de outro. Então, o sopro durante a sístole, um sopro durante a diástole. Se você já está tendo dificuldade de identificar as bulhas, imagina, como é que você vai saber se o sopro está nesse momento da sístole ou nesse momento da diástole? Então, demanda tempo. Sistólico. Então, vamos imaginar. Se eu preciso, vou dar o exemplo da estenose da válvula aórtica. Se eu preciso contrair durante a sístole para o sangue sair do ventrículo esquerdo em direção à aorta e existe uma diminuição do diâmetro da válvula, está estenosada, vai ficar difícil desse sangue passar. Ele vai gerar um sopro, um ruído durante a sístole. Na insuficiência da mitral, por exemplo, durante a sístole, as válvulas atrioventriculares têm que estar fechadas. Se ela estiver insuficiente, se a mitral estiver insuficiente,
ela vai ter dificuldade de fechamento. Então, quando o ventrículo esquerdo contrair durante a sístole, vai haver regurgitação de sangue do ventrículo esquerdo em direção ao átrio esquerdo. E isso é um sopro sistólico de regurgitação, e da estenose aórtica, sopro sistólico de ejeção. Então, esses nomes têm relação com o ciclo e com a fase que essas válvulas estão abertas ou fechadas, posicionadas diante do ciclo cardíaco. Diastólico, estenose da mitral, da tricúspide, insuficiência da aórtica e da pulmonar. Então, por exemplo, se as válvulas atrioventriculares têm que estar abertas para o sangue sair dos átrios em direção aos ventrículos durante a diástole, e existe uma dificuldade de abertura da mitral por estenose, vai haver um ruído da passagem de sangue do átrio em direção ao ventrículo durante a diástole. Vai haver um sopro. Então, por isso que a estenose da mitral é um sopro diastólico. Ok? E assim vai. Então, o sopro sistólico de ejeção. Sistólico de ejeção significa que a válvula tem dificuldade de abertura. Exemplo, estenose, estenose valvar. Então, aórtica ou pulmonar. Então, a estenose da aórtica e da pulmonar vai fazer um ruído variável, que vai crescer e decrescer. Isso tem que educar o ouvido para perceber, não é fácil. E vai ter um formato de diamante. De regurgitação, reflui sangue do ventrículo em direção ao átrio. Se for do lado esquerdo, mitral. Se for do lado direito, tricúspide. Então, regurgita o sangue e geralmente dura durante toda a sístole. E pode ocorrer na comunicação entre os ventrículos também. Então, geralmente aqui, na insuficiência da mitral e da tricúspide, você vai perceber um ruído durante todo o ciclo e ele é contínuo. Então, observe uma coisa aqui, ao detalhe. Você tem sopro sistólico, que pode ser de estenose de semilunar e pode ser de insuficiência das atrioventriculares. E pode acontecer no mesmo momento. Então, você precisa educar seu ouvido, entender os mecanismos, porque você precisa entender qual das válvulas que estão com deficiência, porque elas podem ocorrer no mesmo momento. O sopro diastólico. O sopro diastólico, vou citar alguns exemplos, como eu citei do sistólico, ele pode ser de estenose da mitral, estenose da tricúspide, então, geralmente ele surge da parte média da diástole, por causa do enchimento rápido, é de baixa frequência e tem uma tonalidade de gráfico de ruflar, ao bater das asas de um pássaro. A insuficiência da aórtica e da pulmonar, geralmente pós-B2, né, por causa do gradiente de pressão entre os vasos e o ventrículo, é de alta frequência, em decrescendo, parece que está aspirando fluido, e refluxo de sangue de um vaso da base para um dos ventrículos. Geralmente, é essa percepção que a gente tem que ter de acordo com o ciclo cardíaco, como eu já disse, no sopro sistólico. Então, por que ele ocorre? Se houver restrição da abertura valvular, ou seja, se houver alteração, redução do diâmetro da válvula, por exemplo, na estenose da mitral da tricúspide, o sopro vai ser em ruflar com essa configuração. E a regurgitação do sangue dos vasos para os ventrículos durante a diástole, no caso da insuficiência aórtica da pulmonar, também vai ser um sopro aspirativo em decrescente. Então, o raciocínio é similar. Se você tem durante a diástole a abertura das válvulas atrioventriculares, ela não ocorre de maneira correta, porque a válvula está estenosada, você vai ter dificuldade da passagem de sangue do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo, no caso da estenose da mitral, vai gerar um sopro. No caso da regurgitação da aórtica, vai haver alteração da passagem de sangue da artéria aorta em direção ao ventrículo esquerdo durante a diástole, e essa passagem de sangue, onde não deveria ter, vai surgir um ruído como um sopro.
Aqui a figura do Porto, que explica com muita didática sobre tudo isso que nós falamos anteriormente e cita outros exemplos, é importante que vocês estudem. E essa é outra figura que mostra quando o sopro de estenose da semilunar e a insuficiência da ato ventricular e vice-versa. E uma outra coisa que a gente pode falar é que os sopros podem ser contínuos, ou seja, você vai ouvir durante todo o ciclo. Isso é comum na persistência do canal arterial em neonatos, nas comunicações entre artérias e veias, nas fístulas arteriovenosas, e nas anomalias do septo aórtico pulmonar. Esse sopro pode irradiar e ele pode irradiar para a axila e para a carótida. Se ele irradia para a axila, pode ser sopro de origem da mitral. E se irradia para as carótidas ou para o pescoço, pode ser um sopro de origem aórtica. Pode ocorrer de irradiar para as duas regiões ao mesmo tempo? Pode. Isso pode inferir que o paciente tem lesão nas duas válvulas. Então, é importante esse critério da irradiação. E a intensidade, ela é classificada de grau 1 a grau 6, do 1 menos percepção, e do grau 6 o sopro é tão intenso que nem precisa do estetoscópio para você colocar no tórax. Então, a partir do grau 3, a intensidade é tamanha que você colocar a mão, a palpação sobre o tórax, você vai perceber o frêmito cardiovascular, que seria, entre aspas, a palpação do sopro, a partir do grau 3. O que pode nos auxiliar o sopro são manobras. Essas manobras ajudam a diferenciar sopros e, às vezes, essa diferenciação só vem através do ecocardiograma. Então, a gente pode fazer através de manobras de respiração, exemplo, Ribeiro Carvalho ou Ribeiro Carvalho e Valsalva. Então, do lado direito, geralmente aumenta a intensidade com a inspiração, porque aumenta o retorno venoso. Do lado esquerdo, diminui ou praticamente não tem alteração. E, se tiver lesão aórtica, intensifica com a expiração. Na posição corporal, decúbito lateral esquerdo, intensifica sopro na mitral, recostado para frente, intensifica sopro nos vasos da base, nas válvulas da base, por exemplo, como a aórtica. Posição de cócoras, etc. E o exercício, que é atividade física, hand grip, que é apreensão palmar, e outras alterações. Então, eu gostaria que vocês estudassem isso. Vou dar o exemplo aqui da Ribeiro Carvalho. Quando a gente inspira, a gente já falou anteriormente, reduz a pressão intratorácica, aumenta o fluxo de sangue para o ato direito, consequentemente, do ato direito para o ventrículo direito, intensifica os ruídos originados da válvula tricúspide. Então, se você inspira profundo, maior sangue para o ventrículo direito, maior refluxo do ventrículo direito para o átrio, aumenta a intensidade. Então, se você fizer Ribeiro Carvalho, o desdobramento fisiológico de B2 vai desaparecer na expiração e vai intensificar na inspiração. E um sopro de tricúspide pode ser diferenciado de um sopro de mitral. Como? No esteto, na área de tricúspide, se você inspira profundamente, vai intensificar o sopro. Se você, no caso da mitral, a manobra de Ribeiro Carvalho vai ser negativa, você não vai perceber nenhuma alteração. A manobra de Valsalva, você faz uma inspiração com a glote fechada sem saída de ar, isso faz a pressão intratorácica subir, o tórax fica muito positivo, reduz o retorno venoso, diminui o sangue das cavidades cardíacas. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir a intensidade de sopro da estenose aórtica e da pulmonar. E vai aumentar a intensidade de sopro da miocardiopatia hipertrófica. Se você está deitado em decúbito dorsal ou de cócoras e você vai passar para a posição de pé, você diminui o retorno venoso, diminui o sangue das cavidades cardíacas, vai acontecer a mesma coisa que acontece no Valsalva. Diminui a intensidade de sopro da estenose aórtica e aumenta a intensidade de sopro da miocardiopatia. Se você faz o contrário do ortostatismo para cócoras, aumenta o retorno venoso. Se aumenta o retorno venoso, tem mais sangue nas cavidades cardíacas, diminui a intensidade de sopro da miocardiopatia hipertrófica. Exercício, hand grip, você pode fazer exercício isométrico com apreensão das mãos, aumenta a resistência vascular sistêmica, então, consequentemente, diminui o volume sistólico, então, aumenta a quantidade de volume no ventrículo esquerdo, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, isso diminui o fluxo aórtico e aumenta a regurgitação da mitral. Então, aumenta a intensidade do sopro da insuficiência da mitral e diminui a intensidade de sopro da estenose aórtica. O exercício físico aumenta a velocidade de fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, você está com suspeita de estenose da mitral, você faz qualquer atividade física, vai aumentar a intensidade do sopro. Eu espero que eu tenha te ajudado a direcionar seus estudos e aqueles que estão começando a roteirizar seus estudos. Deixo um abraço
Muito obrigada e boa sorte.